Ricardo, ia falar que não estava gravando, mas tá, desculpa. Liberou agora. Tá certo? Então, o tema de hoje é provas voluntárias. A gente vai começar com um vídeo para descontrair. Só alguém me confirma daí se tá passando direitinho, dá para ver e ouvir o vídeo, tá bom? Ele não aborda todo o tema da noite, mas ele traz uma lembrança do tema da noite. Vamos ver se vocês conseguem. Dá para ver? Dá sim, perfeito. E dá para ouvir? Então, hoje eu não vou pedir nada. Não está dando para ouvir, Karina. É um pouco ruim, assim, tá baixo o áudio. Tá baixo? Tá, vou só aumentar aqui no computador. Me avisem. Ainda não. Você clicou naquele negocinho de Share Computer Audio quando você vai compartilhar? Quando você clica em compartilhar a tela, tem uma parte de compartilhar o áudio. Tenta compartilhar novamente, vai aparecer um negocinho no canto inferior esquerdo dessa telinha que abre para você dizer o que vai compartilhar. Share Computer Sound. Perfeito, isso aí. Tá. Acho que eu já tinha clicado, mas tudo bem, vamos tentar de novo. de nada. Não vou pedir, chega de você vai ficar pedindo. A gente tem mais é que agradecer. Eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho paz, eu tenho muita comida em casa, tenho iFood, eu tenho condições de viver. Não quero pedir nada. Muito obrigado pela minha vida, mestre. Eu queria só comentar com o senhor uma coisa. Viu? Abriu o concurso do Tribunal de Justiça. Olha só, um concurso bom, paga bem. E eu precisando aqui de um emprego. Olha só como é que as coisas combinam na vida, né? Eu precisando, vagas de concurso do Tribunal de Justiça. Casando os dois, teremos o quê? Soluções. Né, Deus? Bom, eu joguei no ar. Não sei, tu sabeis o que é melhor para mim. Então, se achares que é bom eu viver melhor, me bota esse concurso aí. O senhor deve estar pensando, quer passar no concurso, estuda. Também acho. Estudar o dia inteiro, pegar bastante pesado na apostila. Só que aí não ia sobrar tempo para fazer o bem, fazer caridade, né? Posso largar a mão de todos os trabalhos voluntários que eu faço para ajudar as pessoas e ficar só estudando em casa. O que você acha melhor? Pensa aí. Com a sua força eu posso passar sem precisar estudar e continuo fazendo as coisas que eu faço. Tu poder estudo, tu és Deus. Que tempo quer sobrar para eu ler o Evangelho, os livros edificantes que quereis que leios? Não dá. Ia ficar só lendo apostilas. Na verdade, ler o Evangelho já é estudar português. Porque o que é aquele português ali? Que português hebreu, sei lá, português arcaicos? Pelo amor de Deus. Vós sois, tereis, que quereis fazeis, Apocalipse. Isso é o quê? Paroxítono? Mereço que 3 pontos em português, pelo menos, por ler o Evangelho? Acho que mereço sim um pouco. O pior disso tudo é porque é muita gente fazendo concurso e pouca vaga, entendeu? Tu criastes todos simples e ignorantes. Bota os ignorantes para fazer mais, porque eu tenho mais chance. Se bem que quando o senhor me criou simples e ignorante, na parte ignorante, o senhor caprichou, né? De botar inteligência de concurso, inteligência focada no artigos, Constituição, direito constitucional. Vós mandeis amar o próximo. Eu amo o próximo. Já a gente já conversou sobre isso. Amo o próximo, amo todo mundo que tá perto aqui de mim. Amo. Mas num concurso, se eu não passar, fica ruim. Porque, por exemplo, são 10 vagas. Eu fiquei no 11º. Eu vou amar o 10º, então eu vou querer até que ele desencarne um pouco, né? Porque abre a vaga pra mim. Já me bota lá que eu amo todo mundo. Com prazer. Voz de gays, voz feliz, botaste voz para fora, dizendo que os últimos serão os primeiros. Quantos concursos eu já fiz, Senhor Deus? Uns 20. Eu sempre fico lá no final. Cadê a hora que eu sereis o primeiro? Né? Tu disseste isso. Até acertei. Tu disseste, os últimos serão os primeiros. Mateus, capítulo 20, versículo 34, lote 15, quadra 3, artigo 1º do parágrafo único. Senhor, eu quero muito trabalhar em favor do próximo, mediunidade, né? Não tem essa cobrança que eu tenho que estudar mediunidade, tudo. Eu estudarei, por exemplo, em vez de fazer um cursinho para o concurso, podia fazer um cursinho intensivo de mediunidade, sabe? Porque já na prova também já aproveitava Chico Xavier, me dando aquele help. Senhor, é porque eu já tentei tantas vezes passar em algum concurso, assim... Senhor Deus, Jesus, Jeová, o Criador, o Universo, eu peço dessa vez, Senhor, todos vos disseis,
um camelo não passará no buraco da agulha. Sou eu tentando fazer concurso. Eu sou um grande camelo e o tribunal é aquela agulha. Porra, esse camelo que ele passa. Senhor, eu acho que esse edital não é de Deus. Eles não estão com pensamentos em Jesus. Porque voz de 6, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Quanta vaga tem ali? Não é muitos chamados, não. Escolhido, então, é pouca vaga. E o tanto de matéria que a gente tem que estudar para a prova? Pelo amor de Deus, isso é desumano. Que isso? É direito constitucional, português, é codigés, é códigos? Que isso? Tem a reencarnação, quer dizer, são 10 vidas para estudar o conteúdo todo, né? Tá com raio neles ali, fulmina. Não, mas o senhor é 10, o senhor é paz, vós sou eu também. Tô falando isso aqui que é o que o povo diz, entendeu? Porque eu acho que todos serão abarcados em Deus, no íntimo de Jesus. A água fluidificada, ela lhe ajuda, né? Se eu tacar água na prova, benzer, isso me dá um ponto. Onde caiu o pingo, Marco X? Enfim, é isso, senhor. Eu não tô pedindo, não. Como eu falei, eu tô comentando aqui com o senhor, desabafando. Tá jogando lá. O senhor pensa que é melhor pra mim, tá? Se for pra eu passar... Tá? Bom, obrigado. Ah, mais uma coisa. Abençoe o Estado, né? Então o Estado tá quebrado, é o Estado que paga os funcionários públicos. Então não adianta eu passar também, não receber nada, né? Então chega, passa lá pra esse mundo de regeneração que prova de expiação já deu, ok? Obrigado. Assim seja. Amém. Me ligo. Te ligo. Então, vou só começar a apresentação aqui também, compartilhar. Vocês estão vendo? Sim, está perfeito. Sim, estamos vendo, Tá. Marina. Beleza. Então, a ideia do vídeo era só introduzir um pouquinho, né, do quanto às vezes a gente escolhe provas difíceis na vida, mas a gente não quer passar pelo processo, né? A gente quer pular para a parte que terminou, né? Que passou a parte difícil, que passaram as dificuldades. Então, só para colocar um pouquinho de humor, né, no tema da noite de hoje. Então, a gente vai falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 26 ao item 31. Então, só uma pincelada em cada um. Eu tentei procurar um pouco mais de bibliografia complementar, mas o tema ele é relativamente simples, só a gente abordando o Evangelho. Então, a gente vai ter uma palestra, uma conversa mais simples na noite de hoje, apenas com o Evangelho. Então, esses itens falam sobre provas voluntárias, o verdadeiro sacrifício, e a gente vai ter uma resposta dos espíritos de luz sobre algumas perguntas também, que são essas: deve-se colocar um fim às provas do próximo? Também, se é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Deixa eu falar um pouquinho sobre o sacrifício da própria vida e do proveito dos sofrimentos e benefícios dos outros. Então, começando com o tema da noite, sobre provas voluntárias e o verdadeiro sacrifício, a primeira coisa que a gente pode pensar é do conceito de provas voluntárias, né? Então, o termo voluntário nos traz que a gente escolheu essa prova, que ela é voluntária. Então, tudo que é involuntário, a gente não tem o controle, né? Então, voluntário a gente tem. Então, a princípio, a gente já foi acordado, né? Que a gente já ia passar por algumas provas e a gente assinou embaixo. Não, vamos lá, eu vou conseguir. Dessa vez eu vou agir melhor, eu vou evoluir, eu estou num caminho, né? Para ser a melhor versão de mim mesma. Mas aí, quando vem a prova, opa, a gente, às vezes, né, se assusta, às vezes reage de formas um pouco não tão com controle, né? Não tão com calma, com fé, com serenidade. Então, a primeira coisa é entender que essas provas a gente escolheu, e se a gente não escolheu, a gente tem que acreditar que elas vieram também por algum motivo, né? Que a lei de Deus ela é superior. Então, essas provas elas não são físicas, elas são provas majoritariamente morais. Então, elas vêm com uma ideia para a gente realmente nos aprimorar, realmente nos educar, realmente nos ajudar a trabalhar com resiliência, com paciência, com resignação. Então, qual que é a ideia? Essas provas vêm e nós deveremos tentar suportar, ser proativos sem lamentações, sem reclamações, porque a gente não pode evitar, né?
infelizmente, às vezes a gente pensa, né? Nossa, gostaria que tudo desse certo. Gostaria que quando tivesse tudo bem no trabalho, tivesse tudo bem em casa também, tivesse tudo bem com a família e as coisas vão acontecendo, né? Então, às vezes, quando um lado equilibra, o outro desequilibra. E esse é o balanço da vida. Então, se a gente conseguir, aos poucos, ir reclamando menos e aceitando mais e tentando entender o porquê, o para quê, né, de cada uma dessas provas, aos poucos a gente vai trabalhando mais as soluções, né, focando mais nas resoluções dessas provas ao invés do problema em si. Outra coisa que o Evangelho traz, que os Espíritos nos trazem, é para realmente continuar na luta, tentar não agir com desespero. Quando a gente se desespera, a gente intensifica muito, né? Aquele ato, aquele problema, aquela dificuldade, aquela prova. Então, quando a gente se acalma, quando a gente tem mais paciência, quando a gente respira fundo, a gente também se aproxima mais de Deus, a gente se aproxima de espíritos de luz que podem sim se comunicar com a gente, podem sim aos pouquinhos ir nos ajudando a ter intuições, né, a ter ideias, a brotar soluções. Então, é mais um momento quando a gente acalma, né, o coração, quando a gente traz mais paz, é que a gente vai estar, sim, sintonizando com espíritos que estão aí para nos ajudar. Então, o desespero ele não vai ajudar nesse sentido. Se tem sim um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo. Então, muitas vezes se fala em sacrifícios e em provas para o bem da gente mesmo, né? Mas, na verdade, isso pode ser lido com um pouquinho de egoísmo, né? Na verdade, a gente sim pode ajudar de diferentes formas o próximo e é visto com muitos bons olhos, né? É visto de acordo com a lei da caridade, do amor. É um sacrifício muito maior quando a gente ajuda o próximo. Essa ajuda pode ser simples, pode ser, ao invés de escolher fazer algo para nós, escolher ajudar o próximo naquele momento, pode ser fazer um trabalho voluntário, pode ser ajudar um morador de rua, pode ser ajudar uma outra pessoa que está com um problema mais urgente, mais pertinente que o nosso. E quantas vezes cada um de nós não fez isso, né? Não colocou seus problemas no bolso e estendeu a mão para uma outra pessoa que estava ali precisando de forma mais intensa. Então, pequenos atos e grandes atos, tanto faz. A questão é da ajuda ao próximo, né? Da caridade. Também é interessante que a gente pense nisso, né? O Evangelho traz para a gente se contentar com as provas da vida e tentar não aumentar a sua carga. Acho que o ser humano ele é um pouco perito nisso, né? De as provas vêm e a gente aumenta e a gente dramatiza e às vezes a gente espalha e fala com todo mundo, com todos os amigos, com todas as famílias, e você não sabe o que aconteceu. E aquilo fica se propagando, né? Fica criando uma energia muito maior do que às vezes assim sentar, peraí, vou pensar sobre isso, vai ter uma solução, conversa com o melhor amigo, conversa com o parceiro, mas muitas vezes a gente tem essa capacidade mesmo de aumentar muito mais, né? E aí a gente lembrar um pouquinho daquele ponto específico, né, que é esse momento agora da vida, e se a gente tirar a lupa dele, né, a gente vai sair, a gente fala em inglês do zoom out, né, a gente vai sair dessa situação problema e vai enxergar o todo, então a gente não vai estar aumentando. Até se tem umas piadas sobre isso, né, no sentido de que, poxa, a gente já não tem problema suficiente para ficar aumentando e criando mais problemas, então a ideia é realmente não aumentar isso, né? Não intensificar ou não criar mais problemas dentro daquele que já existe. E aí, quando a gente fala em sacrifício, é comum na nossa cultura a gente ouvir falar, a gente ainda vê pessoas causando certas mutilações no próprio corpo, né? Então, também os espíritos de luz trazem esse conceito para a gente não enfraquecer o nosso corpo, né, com privações inúteis e criar certas torturas desnecessárias, porque a gente precisa sim estar forte, a gente precisa estar inteiro, a gente precisa estar bem saudável, com o máximo de energia possível para poder sim enfrentar provas diárias, né? Então a ideia é a gente não se enfraquecer, não
não fazer procedimentos e rituais e atos que vão, na verdade, enfraquecer o nosso corpo, tanto físico quanto moral. Alguns exemplos disso, acredito que cada um de nós já fez algo do tipo, ou já conhece familiares, amigos que já praticaram, são ditos como sacrifícios desnecessários, contrários à lei de Deus. A ideia aqui não é, né, criticar certos rituais e atos, e não é nem decidir isso por vocês, acho que cada um de nós pode saber o que é melhor e o que acomoda, né, o seu coração, mas só para trazer na leitura do Evangelho, isso não é o que Deus quer, né? Que a gente passe dor, que a gente sofra, que a gente cause mutilação no nosso próprio corpo. E aí vem o conceito do silício, né? Que aqui tem um exemplo de um metal que machuca realmente a pele. Tem naquele filme do Código da Vinci, eu acho que é o Silas, se não me engano, que mutila o corpo a cada erro, a cada ato a cada ato que não foi exatamente o que foi planejado, né? Ou como se isso fosse um ato de grandeza, de adoração a Deus. Não precisa. Pode ser feito? Pode, mas não quer dizer que a gente vai ter a bênção de Deus, a bênção de espíritos superiores diante desses atos. A gente não precisa ficar em jejum. A gente faz promessas, né? Corta o doce, a gente vai de joelhos de tal lugar a tal lugar. Eu lembro que na época do vestibular eu fiz promessa de cortar meu cabelo, passei no vestibular, cortei bem curtinho, detestei, mas a ideia assim de causar cortar algum tipo de prazer, né, ela é um pouco simplista, assim, na verdade, os sacrifícios, os atos, deveriam ser morais, né, de reforma íntima, de melhora do orgulho, da vaidade, de sentimentos ruins, do egoísmo. Esses atos, assim, eles não são, a gente não vai ter recompensa por eles, né? Espero que tenha ficado claro. Tem até um filme novo, eu não vou lembrar o nome, mas ele fala sobre o Google, são tipo 2 atores mais velhos, que eles vão fazer um estágio no Google, né? Uma empresa mais nova, com mais pessoas novas, adolescentes e tal. E aí, se tem assim essa ideia também, se traz do conceito de mutilação, um dos alunos mais novos, um dos estagiários mais novos, a cada erro ele tirava uns pelos assim da sobrancelha. Ele se mutilava a cada possível mínimo erro que ele fazia. Então, enquanto isso ainda não está presente nas gerações atuais, né? De cortes de pele, de realmente se machucar, né? A cada erro moral ou intelectual. E a gente não precisa disso, né? A gente pode aprender e pode crescer e pode evoluir de outras formas, né? Através do amor. Então, um outro tópico que é falado nesse capítulo é se deve se colocar um fim às provas do próximo, né? Se a gente aqui, como ser humano, espírito em evolução, teria que como fazer isso, como colocar o fim nas provas do próximo. Então, se a gente puder, aí entra a lei da caridade e do amor, né? Se a gente puder ajudar o próximo, por que não? Então, se a gente pode aliviar o sofrimento do outro, por que não? Óbvio que sim, né? Sempre que a gente pensar em fazer algo para o próximo, né? Que seria algo bom para nós mesmos também, o por que não, né? Então, a gente pode... Às vezes, a gente não vai conseguir solucionar o problema daquela pessoa, a gente não vai conseguir mudar a realidade dela, mas a gente pode espalhar amor, a gente pode injetar ânimo, energia, a gente pode tentar reduzir um pouco do sofrimento daquela pessoa. Às vezes só uma distração, só uma conversa amiga já ajuda. E essa prova ela pode estar relacionada tanto com erros do passado, tanto para resgatar, né, certas conexões e erros que a gente causou antigamente, também para deter o mal, e também a gente pode ajudar a substituir esse momento pela paz. Então, só para a gente entender que nosso processo de reencarnação, né, está dentro desse contexto. A gente não está aqui todos nós reencarnados no planeta Terra, porque a gente está bem, a gente está evoluído, a gente não precisa fazer mais nada, né? Muitas vezes a gente fala do próximo, a gente vê erros nos outros, a gente critica, a gente julga, mas
todo mundo está aqui nesse mesmo processo evolutivo, né? Então, vale lembrar isso. Para cada erro que eu vejo no próximo, eu também cometi vários outros. Então, vale a pena a gente pensar no quanto cada um, né, tem que realmente seguir o seu processo e as suas provas. Mas não porque o outro tem uma prova mais fácil ou mais difícil que eu preciso interferir nesse sentido. Então, ajude-se uns aos outros em suas provas e nunca se tornem instrumentos de tortura para ninguém. Então, é isso que o Evangelho diz. A gente pode pensar, mas eu tive que passar por isso, essa pessoa vai passar também. Essa justiça, ela não é nossa, a gente tem que lembrar que a gente não é advogado, a gente não é juiz, a gente não tem nenhum poder superior, assim, né? O que a gente pode é pensar em nós mesmos, nas nossas ações e nas nossas atitudes. Mas quando a gente passa por esse outro processo de julgar ou não entre ajudar ou prejudicar o outro, entre não ajudar, né? Um ato de que a gente se omite de alguma coisa, a gente perde a oportunidade de fazer o bem e a gente também está fazendo mal, né? Então, tá atento aí às situações da vida, aos momentos, onde é que a gente pode ou não ajudar. Lembrando que a gente sempre gostaria de ajuda, né? Então, é uma troca. Lembrar aí da lei do amor e da caridade, como eu falei anteriormente. A outra pergunta que foi feita por Allan Kardec é se é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura. Então, a ideia é que a gente não inflinja, não corte, não ultrapasse aí o que Deus planejou, o que é para ser feito na vida, na reencarnação de cada um, né? Então, primeiro que a gente não pode pré-julgar as intenções de Deus, porque isso vai mudando, né? As pessoas aos poucos vão tendo mais consciência do que estão fazendo, as pessoas aos poucos vão se arrependendo de determinados atos, aos poucos vão mudando e melhorando moralmente. Então, as intenções de Deus, o que está por trás, a gente nunca sabe, então a gente não deve influenciar nesse sentido. Suavizem os últimos sofrimentos tanto quanto possível, mas não abreviem a vida nem por um minuto. Então, o que se fala no livro, assim, é que dentre os últimos minutos de vida, às vezes a pessoa pode começar a refletir mais sobre a sua encarnação, a se arrepender de determinados atos, a criar uma consciência maior e que a gente não deve cortar esse momento, né? Até o último minuto dessa encarnação é importante, sim, para aquele espírito passar pelas próximas fases e seguir a jornada, né? De reencarnações e voltar para o mundo espiritual, etc. Então, a gente, humano, não deve influenciar nisso. Aí, claro que entram questões maiores da medicina, em termos de doença, em termos de morte cerebral ou não vou entrar em detalhes, acho que cada caso é um caso, mas é interessante que a gente veja o que a literatura nos traz nesse sentido, né? Não cabe a nós mudar, assim, o que foi designado para aquele cidadão, para aquela pessoa nessa encarnação. Também o livro traz o título do sacrifício da própria vida, né? Porque a gente pode pensar, tá, e se for uma situação que eu posso salvar o próximo, mas talvez eu não me salve, o que é o correto fazer? O correto é, sim, sempre ajudar o próximo, desde que a gente não tenha a intenção da gente terminar a nossa própria vida, né? A gente antecipar a nossa morte. Então, o que diz o parágrafo? Verdadeiro devotamento consiste em não se ter medo da morte, quando é preciso ser útil. Devemos enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da própria vida, se isso for necessário. Mas uma observação, não com uma intenção premeditada de morrer. A gente pode pensar, nossa, mas acho que eu nunca faria isso. Em momentos de emergência, em momentos urgentes, em momento de salvar o próximo, isso sim pode facilmente acontecer, né? A gente não tem como também prever como a gente reagiria nessas situações, mas acredito que se a gente pensar num parente próximo, família, né? A nível de filhos, casais, enfim, acho que fica fácil a gente pensar que sim, a gente tentaria salvar, a gente tentaria ajudar, a gente não estaria pensando muito logicamente nas consequências, a gente só gostaria de ajudar o próximo.
Então, esse sacrifício é o mais louvado, assim, ele é um dos extremos sacrifícios que a gente pode pensar, né, de realmente doar nossa própria vida para salvar alguém, mas isso também não é corriqueiro, né? Não é comum, né, no nosso dia a dia. Mas lembrando só de não ter a intenção da morte. Sempre que a gente tiver a intenção, né, de reencarnar, de voltar para o mundo espiritual mais cedo, de cortar certas provas e expiações que a gente tem aqui, a gente, na verdade, não está ajudando a nossa evolução, né? A gente pode estar aí escolhendo um suicídio que é de uma outra forma. E aí, um dos últimos tópicos que esse capítulo traz é do proveito dos sofrimentos em benefício dos outros. Então, o que seria isso, né? Certo trabalho, privações ou sacrifícios que a gente possa contribuir para o bem-estar material do próximo, ele é muito bem visto, ele é visto, sim, como um sacrifício, mas a nível da gente ajudar o próximo, não só um sacrifício para nós mesmos. Moralmente, como que a gente poderia ajudar, né? Pelo exemplo caridoso, pela fé, principalmente aqui no nosso caso, fé espírita, né? Aceitando melhor os sofrimentos, evitando o desespero. Então, aquela velha história, né? De que às vezes só um sorriso, só um abraço amigo, a gente já está ajudando o próximo. Então, a gente muitas vezes complica, né? Um pouco do que é fazer o bem, do que é ajudar, né? É a parte mais humana, assim, possível. É realmente saber que cada um pode estar numa situação muito difícil na vida e não necessariamente colocar ali os nossos problemas ou as nossas provas como as maiores e mais difíceis do mundo. Acho que aí fica mais fácil da gente viver em sociedade e praticar mesmo a lei da caridade e a lei do amor. Então, nesse triângulo, eu queria ilustrar para vocês, né, que o tema de hoje as provas, que elas vão existir de qualquer forma, e Deus, os espíritos de luz, nos convidam a agir com inteligência, com paciência e com resignação. É isso que é esperado da nossa parte. As provas vêm para a gente exercitar a capacidade de pensar, essa capacidade linda que é muito humana, né? Além disso, não é só inteligência, né? E claro que ainda a gente não está pensando tanto em inteligência intelectual, mas inteligência moral. A gente também precisa de paciência, a gente também precisa de resignação para poder aí enfrentar essas provas da vida. E lembrar que toda dor, que todo sofrimento passa, né? Como dizia Chico Xavier. Tanto momentos muito bons quanto momentos ruins, eles passam. Então, também lembrar do quanto é passageiro esse processo, essa fase mesmo na nossa vida. Se a gente puder, então, espalhar gratidão, se a gente puder espalhar o bem, se a gente puder acalmar os outros, né? Estender o ombro, é isso que nos é convidado, né? Dessa forma com que a gente pode também, às vezes, se sacrificar para ajudar o próximo. Como sugestão de leitura, eu li alguns poemas do livro Cura Teu Coração. Eu esqueci de colocar o autor, mas eu posso passar depois para vocês. Então, são poemas focando um pouco mais em palavras relacionadas à cura, relacionadas a momentos difíceis na vida, de como que a gente pode nos ajudar. Eu gostaria de terminar com essa mensagem, que a vida não é sobre as metas, não é sobre as conquistas e as linhas de chegada. É sobre quem a gente se torna durante toda essa jornada, né? Durante toda essa caminhada. É sobre o amor que a gente espalha, sobre as almas, as pessoas que a gente influencia. É muito sobre as trocas, né? Sobre as experiências, trocas e ajuda ao próximo. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem muito como ajudar, mas a gente sempre tem. Essa ajuda não precisa ser financeira, essa ajuda não precisa ser rica, essa ajuda não precisa ser grande de forma magnífica, ela só precisa ser, a gente só precisa tentar. Muito obrigada pela paciência de vocês com o vídeo e por estarem aqui presentes na noite de hoje. É um assunto relativamente objetivo, foi pelo menos para a minha parte. Se alguém quiser fazer algum comentário no final, se quiserem trocar alguma experiência, fiquem bem à vontade. E
Vou convidar vocês, então, para se concentrar para a nossa oração final. Vamos respirando fundo, fechando os olhos. Vamos elevando os nossos pensamentos. Agradecendo por mais uma noite de encontro. Mais uma noite de estudo, de concentração. Mais uma noite no caminho do bem. Vamos tentando espalhar essa corrente de amor, de luz, para todas as pessoas que necessitam, principalmente as pessoas que estão com doenças, que estão necessitando mais de ajuda. Vamos agradecendo e também solicitando a fluidificação da água. Vamos continuando nessa corrente de amor, solicitando então paz, amor, um equilíbrio. Que a gente tenha uma ótima semana, que a gente possa continuar aos pouquinhos refletindo sobre esse tema da noite de hoje, que a gente possa influenciar o máximo de pessoas a sempre enxergar a luz, né? Sempre olhar pelo lado positivo, sempre achar uma solução, sempre pensando no melhor, né? Que a vida pode nos fornecer. E no melhor que a gente pode fornecer para a vida também. Graças a Deus. Então a gente volta em 5 ou 10 minutinhos para o estudo do Livro dos Espíritos.